Olá! Esse é um podcast produzido pelo Instituto LUSP, que trabalha há mais de 20 anos com o cuidado e o aconselhamento ao luto no Rio Grande do Sul. Aqui falamos sobre temas complexos e profundos, como a morte e o morrer, as perdas, envelhecimentos, amadurecimentos e esperanças, com leveza e clareza, tendo o compromisso ético de testemunhar processos de transformação e restauração da vida. Eu sou Clariana Sargiotto, psi, especialista em luto e membro do corpo clínico da LUSP, e aqui serei porta-voz desses temas tão importantes. Sejam bem-vindos. Só existe um problema filosófico realmente sério: é o suicídio. Já dizia Albert Camus, que é um dos filósofos que falam a respeito desse tema, que é um tema tão complexo, tão profundo e tão necessário de ser abordado para que a gente possa se aproximar do trabalho da prevenção e da pós-venção do suicídio. Então, a nossa conversa de hoje, com toda a delicadeza, com toda a profundidade, tem a intenção que a gente possa conversar mais sobre esse assunto que nos é tão caro. E eu trago aqui com muita honra, com muita alegria e, sim, com uma festa no meu coração, a minha colega querida, que trabalha há muitos anos já dentro da psicologia e da suicidologia, Daniela Coelho Andrade. Dani, querida, seja muito bem-vinda ao Luzcast. Oi, Clary, muito obrigada. É uma honra receber o convite e estar aqui para a gente trocar algumas ideias, né, compartilhar experiências e ampliar algumas, né, reflexões sobre os caminhos que a gente pode tomar, né, de hoje em diante para fortalecer cada vez mais a suicidologia no nosso Brasil. Ah, querida, quero compartilhar aqui com os nossos ouvintes do Luzcast, então, né, que a Dani é um presente também, que a pós em suicidologia que nós fazemos pelo Instituto Vitaleri trouxe para mim. Então, assim, uma construção muito bonita das nossas trocas intelectuais, das nossas trocas de vida, poder te conhecer, poder me aproximar de ti, do teu coração, e aproximar o Rio Grande do Sul do Ceará, né? Porque já começo a apresentar aqui a Dani, então, ela está em Crato, no Ceará, e poder trazer você aqui para falar nesse podcast do Instituto LUSP, que tem a matriz em Caxias do Sul, que é o interior do Rio Grande do Sul, né? Então, é, assim, uma honra, é um privilégio, é um presente, é algo muito importante, é um marcador histórico aqui para nós. Então, quero trazer isso também, do meu afeto, do meu carinho e da minha admiração por você e pelo seu trabalho. E já estamos quase formadas aí, então, na nossa especialização, né, nesse instituto tão importante para nós também, que é uma referência, que é o Instituto Vitaleri, e que, a partir dele, outros braços, né, outras vertentes vão florescendo, né, pelo país também. E um deles é o Instituto, então, de Suicidologia do Cariri, fundado pela Dani. Dani, então, vou começar a te apresentar, tá bem? Muito bom ter você aqui. Então, a Daniela, né, é graduada em Psicologia pela Unileão desde 2013, é especialista em logoterapia e análise existencial, também especializando, quase finalizando, né, estamos na finaleira da especialização em intervenção em autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio. Então, já tem formações complementares em suicidologia, em tanatologia, psicologia hospitalar, e também atua como terapeuta de casais e família, né, nos atendimentos, na perspectiva sistêmica, como psicóloga clínica desde 2013, dando aula, palestras, instrumentalizações, capacitações, nessa área, então, da suicidologia e da tanatologia. E também, como eu já disse, é fundadora, né, do Instituto de Suicidologia do Cariri, coordena um grupo de apoio ao luto sobre viver, apoio ao luto por suicídio, que é presencial em Crato, está retornando às suas atividades.
Mas para além de tudo isso, né, dessa formação acadêmica, né, Dani, e dos currículos, a Dani também é uma enlutada por suicídio, e aí eu te convido, na medida do possível, do provável e do sentido, que você possa compartilhar também a sua experiência aqui, né, a partir disso, e integrando, costurando tudo isso que te compõe e é quem você é, essa beleza, essa profundidade e essa cuidadora tão exemplar, né? Muito bom ter você aqui. Que maravilha, Clariana, é muito bom te ouvir. A graduação, né, faz com que a gente tenha que buscar essa educação continuada e estar no Vitaleri com a nossa turma e ter o presente de conhecer você e tantos outros colegas, né, é uma satisfação enorme. E ver essa nossa mistura de sotaques, né? A nossa turma é linda, de pessoas de todas, várias regiões do Brasil, e eu aqui no interior do Ceará, e você aí no teu interior, e a gente com essa mistura de sotaque. Então, é bom ver essa mistura de regiões do Brasil, né, dialogando e ampliando, né, essas informações e unindo forças. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo espaço, né, para a gente estar aqui se aproximando e com muita vontade de lhe dar um abraço ao vivo e a cores, lhe conhecer pessoalmente lá. Com certeza. No ano que vem, se Deus quiser, né? Isso aí, aguardem. Quem for ao congresso da ABEPS, já vamos aproveitar então e fazer essa propaganda, né, do congresso de prevenção e pós-venção do suicídio da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, que é a ABEPS. Nós duas somos associadas, estaremos palestrando no congresso, que vai acontecer em agosto de 2026, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, a gente está só por esse dia, né, Dani? Para poder tomar o café, se abraçar e compartilhar esse afeto presencialmente. E estudar muito a suicidologia e turistar um pouquinho em Petrópolis, né, Clara? Isso aí. Que legal. E, Dani, a gente também tem como hábito aqui, né, a ser cultivado a nossa audiodescrição, né, para que a gente possa promover mais acessibilidade também. Então, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher baixinha, de pele branca, cabelos castanhos escuros, com alguns fios brancos, e que estão mais ou menos na altura dos ombros, né, abaixo das orelhas. Nesse momento, eu estou vestida com uma camiseta branca, com colares e brincos de sementes indígenas da Amazônia, uso um óculos de armação preta, e ao meu fundo, que é o meu escritório, que é onde eu gravo todos os episódios, mas eu sempre falo, tem livros, plantas e cestos e muitos adereços e mandalas também, que eu adoro. Né, esse é o meu fundo. E você, Dani? Eu sou uma mulher parda, cabelos cacheados, bem curtinhos, bem cacheadinho, óculos redondo, armação grande, um pouco grande, né? Óculos, perdão, brincos de cerâmica, formato de florzinha, um colar de bolas verde, uma blusa de alcinhas fininhas, preta, tem uma tatuagem de uma borboleta no ombro esquerdo. Né? Atrás de mim tem o meu espaço do consultório, né, com estante, alguns livros, quadro, um pouquinho da minha poltrona. Então, é isso. Sim, é nesse espaço, então, de cuidado, né, que você cuida de tantos e se cuida também, né? E vamos começar, então, o nosso bate-papo. Sim. Né? Por onde você sente, Dani, de poder começar, talvez contando um pouquinho da tua história, como que esse tema chega na tua vida. Sinta-se bem à vontade. Obrigada, Clara. Em 2002, eu estava cursando Geografia na URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, aqui em Crato, Ceará. Eu estava começando o segundo semestre, e aí, quando aconteceu a morte do meu pai por suicídio, parei a faculdade, fiquei vivenciando o luto e toda a reorganização da dinâmica familiar após essa morte, né? Por mais que meus pais fossem divorciados já há vários anos, mas é uma mudança muito radical, muito intensa que acontece numa família quando se morre alguém por suicídio.
Então, aquela questão das mudanças de papéis, né? Eu assumi algumas responsabilidades que antes não eram minhas, e a dor do luto, eu não consegui voltar para a sala de aula. Eu precisei viver outras questões. Então, pausei, acabei não voltando, perdi essa minha vaga lá na geografia, e fiquei trabalhando e sendo apoio e ajudando. E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu não dei muita atenção ao meu luto naquela época. Eu estava muito transcendendo, né, me doando muito, e era necessário naquele tempo mesmo. Era a minha tarefa. Mas chegou um momento, 6 anos depois, eu ainda não tinha buscado psicoterapia. Naquela época, em 2002, não havia o conhecimento, a acessibilidade ao conhecimento sobre suicídio, entender o que é, o que não é, quebrar tabus, os mitos, né? Era muito difícil ter acesso a essas informações lá atrás. Então, esses 6 anos iniciais do meu luto foram muito atravessados por essas questões, pelo desconhecimento do que eu estava vivendo. Então, foi um luto inicialmente muito silencioso, que a gente sabe que ainda hoje é uma característica muito marcante desse tipo de luto, não é? E aí, quando completou 6 anos, eu parei, eu disse, eu preciso fazer algo desse meu luto. Não dá para me ficar sem entender, eu preciso buscar, mas eu quero informações seguras, científicas, porque eu já estava um tanto cansada de tantas pessoas, por melhor que tivessem sido as intenções delas, mas elas estavam atravessadas pela desinformação, como eu estava, né? Então, eu decidi estudar psicologia. Em 2008, iniciei o curso de psicologia e, gradativamente, uma frustração foi surgindo, porque na graduação de psicologia, infelizmente, ainda hoje, no ano 2025, não tem uma disciplina específica de suicidologia, uma disciplina que construa uma base mais sólida para que esse profissional, quando formado, né, já no mercado de trabalho, possa trilhar um caminho ético, responsável e seguro, tanto para ele mesmo como para as pessoas que vão buscar, porque é uma demanda que inevitavelmente surge, mais cedo ou mais tarde chega diante de qualquer psicólogo, independente do espaço de atuação, né? E então, a cada semestre, quando acontecia de uma disciplina falar superficialmente sobre o tema suicídio, mexia com o meu luto, provocava gatilhos, eu ficava ansiosa, eu cheguei a ameaçar abandonar a graduação, em 2 momentos dos 5 anos de graduação. Mas houve um momento mais marcante ainda, no segundo semestre, um professor muito querido da turma toda, e eu tenho um carinho enorme por ele, ele passou por uma tentativa de suicídio. E a Daniela, que até então não tinha vivenciado a psicoterapia, buscou com urgência a psicoterapia, porque eu entrei realmente numa crise. Eu decidi que eu não ia mais cursar, e aí na psicoterapia eu fui entendendo, a crise começou, o que gerou a crise foi dentro do campus, né, universitário, foi lá, e eu queria distância de lá, e aí eu fui psicoterapia, fiz uso de medicação por um tempo, foi necessário, porque eu vivenciei uma depressão. Para sair de todo esse momento, busquei a psicoterapia, busquei a medicina, foram alguns meses nesse processo, me fortaleci e entendi que não dava para falar sobre suicídio de qualquer forma, que tinha que ter um aprofundamento, que tinha que ter uma desconstrução antes de qualquer coisa, e decidi continuar. E quando eu me formei, a frustração foi um pouco maior, porque constatei que, de fato, não tinha o conteúdo do suicídio dentro da grade curricular. Muito, muito superficial mesmo. Se não me falha a memória, eu acho que 2 disciplinas. Uma de psicopatologia e a de tanatologia, que eu escolhi como optativa. Não era obrigatória. Enfim, concluí e disse, é pouco, não dá, eu tenho que buscar mais conhecimento. Concluí a formação, né, a graduação em psicologia, em 2013, que foi o ano do nascimento do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Naquela época, eu comecei a acessar as redes sociais, site do Vitaleri, e vi que tinha conteúdo científico, muito seguro, e foi a primeira vez, Clariana, que eu tive acesso a informações que eu tanto precisava lá em 2002.
mas que não tinha pela ciência, pelos estudos não estarem avançados, como em 2013 finalmente estava. Então, Clary, é muito bom ter projetos como diversos e como um podcast, né, o Luzcast e tantos outros espaços, em que a gente pode falar como foi essa história, que até 2013 já aconteceram muitas mudanças, mas nós estamos em 2025, e o que é que a gente tem hoje? Pessoas que estão apresentando a ideação suicida, o comportamento suicida, ou famílias que, infelizmente, perderam alguém através do suicídio, não precisam ficar perdidas, desorientadas, sem um norte, como eu e minha família e tantos outros, né, ficaram lá em 2002. Então, hoje, nós temos essa tarefa, né, de compartilhar os resultados de nossas buscas, né, dos nossos estudos, e ampliar e dizer a várias famílias enlutadas por suicídio, a várias famílias que estão cuidando de alguém com o comportamento suicida, que elas não estão sozinhas e que hoje tem muita informação que protege, né? Isso, porque falar protege, né? Falar de forma adequada, respeitosa, delicada, segura, como nós estamos fazendo aqui, né? Como é o seu trabalho, as suas capacitações também, é muito protetivo, porque a gente precisa mesmo falar, quebrar o tabu, como tu está trazendo, e inclusive dentro da própria formação dos profissionais, né? Então, quando eu escuto você contar a sua história, me assemelha aqui também, né, me remete à história que eu também vivi na minha graduação, e que eu percebo também, conversando com profissionais psiquiatras, médicos, enfermeiros, que isso também acontece em outras formações, e que eles também se deparam com situações de uma crise suicida, ou do luto pelo suicídio, né, e hoje a gente vem percebendo cada vez mais a necessidade urgente dos vários profissionais da saúde de poderem estar se instrumentalizando, se capacitando, entendendo como acolher, como cuidar, e não só, sabe, Dani, desses profissionais, e nós conversávamos sobre isso aqui nos bastidores, né, temos uma colega também no Vita, que é jornalista, a necessidade dos comunicadores, das pessoas que passam as informações, né, que trabalham com o público dos mais diversos setores, né, com o público leigo, com a comunidade, a importância, né, de nós estarmos nos instrumentalizando, assim como as lideranças religiosas, os líderes comunitários, né, as pessoas que trabalham diretamente com o público. Esse ano, assim, eu me senti grata, né, e satisfeita de estar sendo chamada também por empresas que percebem ou o comportamento suicida dentro da empresa com os seus colaboradores ou dos clientes que eles atendem, que essas empresas elas também possam ter o cuidado adequado, né? Como que a gente age diante de uma crise suicida? Ou como a gente age com o luto depois que o suicídio acontece? Então, o que você está trazendo é de fundamental importância e urgência, eu diria, né? O nosso trabalho, ele é longo aí pela frente, né? E acho que a gente já pode falar, então, sobre essa temática da formação, né, Dani? Se você quiser trazer mais, depois a gente volta, né, na perspectiva também de falar mais sobre o próprio suicídio, né, e poder falar dessa carência, então, que existe nas formações dos profissionais e, em especial, da psicologia, né? Sim. A formação, ela é a graduação, é óbvio, que a gente, quando conclui, a gente conclui de forma generalista, né? Mas isso não significa que a gente não precise passar por uma disciplina específica da suicidologia, porque é um tema, é um fenômeno complexo, que é um problema de saúde pública mundial. Hoje, no mundo, as taxas de suicídio reduziram a nível mundial, mas quando se olha o recorte das Américas, é a única região do mundo onde não houve redução, houve crescimento, né? Então, nós aqui no Brasil temos que ter esse compromisso em reduzir essas taxas. Mas como reduzir essas taxas se a gente não tem profissionais capacitados? Se o tabu ainda é tão forte?
Se chega um período de Setembro Amarelo, e eu não vou me aprofundar aqui, a gente pode se aprofundar mais à frente, né? Chega um período de Setembro Amarelo, a população, de um modo geral, abraçou essa campanha, mas de forma desordenada, descoordenada, e acaba disseminando muita desinformação que não protege, adoece e intensifica o luto de pessoas que já perderam, né? Pessoas por suicídio. Então, como conscientizar a população se nós estamos diante de um tema tabu e que, dentro das graduações, e aqui eu estou estendendo da psicologia para a medicina, para outras áreas da saúde, né, profissionais da saúde que trabalham com a saúde mental ou não. Qualquer profissional da saúde pode se deparar com a demanda suicídio. Então, como? E até quero complementar aqui, Dani, né? Fiquei depois pensando, te ouvindo já, nos profissionais da educação, nos profissionais da assistência social e nos profissionais das forças de segurança, policiais, bombeiros, que a gente sabe também que são profissionais que estão na linha de frente, atendendo as circunstâncias, atendendo os enlutados, né? E que não tem essa instrumentalização. Perfeito. É algo que, é como diz o título do livro da Karen Scavacini, suicídio, um problema de todos. É de todos. Agora, nós, profissionais da saúde, que seja da mental ou não, nós temos que nos articular, porque somos nós que temos a base científica, esse conhecimento, para poder educar essas outras equipes, essas outras áreas, né? As equipes da educação, elas precisam ser capacitadas, e elas serão capacitadas por quem? Chama um psicólogo que não estudou suicidologia dentro de sua graduação. Como vai ser a qualidade dessa capacitação? Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar a formação do profissional que vai trabalhar diretamente com essa demanda. Prevenção e também a pós-venção do suicídio, que um parêntese, a pós-venção é todo o cuidado direcionado quando um suicídio, infelizmente, já aconteceu, né? Então, e a pós-venção em qualquer espaço que foi impactado, né, por um suicídio. Pode ser dentro da família, empresas, escolas, né? É de uma forma bem ampla. Então, é necessário se pensar as grades curriculares. Não dá para ficar profissionais, inclusive, adoecendo, porque chega essa demanda e a intensidade que é manejar uma crise suicida, um profissional que não está capacitado, não está preparado, ele pode adoecer junto. Né? Então, assim, é necessário esse conhecimento, claro, o profissional vai ter que ter o dever ético, né, do autocuidado, da sua própria psicoterapia, mas a questão tem que ter a teoria, tem que ter a técnica também. Então, só o que hoje é ofertado dentro das grades curriculares é altamente insuficiente. Como eu disse na minha história, eu paguei uma optativa em tanatologia, porque eu sabia que lá, tanatologia, estudo da morte, vai falar algo sobre suicídio. E que bom que eu tive a sorte de ter um professor muito competente e humano. Ele soube manejar e dar aula, e não é à toa que o Joel é o meu orientador, o meu supervisor até hoje. Há mais de 12 anos ele é meu supervisor. Tenho uma gratidão enorme a esse profissional. Mas a gente precisa ampliar isso para todas, junto ao MEC e todas as instituições, porque é a nível Brasil. Né? Eu estou fazendo meu trabalho de conclusão da especialização e eu vou falar sobre isso, mas sobre o recorte das 6 instituições que ofertam o curso de psicologia aqui no Cariri, no interior do Ceará. Mas é a nível Brasil, né, que tem que ter, repensar a grade curricular da psicologia. Excelente, Dani. Depois, então, que o trabalho estiver concluído, a gente pode também produzir mais e compartilhar mais sobre isso, né? Enquanto sobre os resultados da tua pesquisa. Sim. E enquanto eu te escutava, fiquei pensando na importância desse movimento coletivo que é dado também, então, através do MEC, através do Conselho Federal e do Sistema Conselhos de Psicologia, das associações que têm esse interesse. Então, a ABEPS também é uma associação que está junto, né, na abertura desses estudos e desses canais de formação dentro
das faculdades, né, do espaço acadêmico, e o quanto é importante, então, a gente se engajar nesse movimento político também, que pensa não só no espaço privado, ou mesmo que público, mas muito individual do cuidado pelo suicídio, mas que também pensa no espaço do nós, do coletivo, desse lugar que vai exigir também políticas públicas, não só uma lei que esteja lá, né, colocada como que objetiva a prevenção do suicídio, mas que haja também um plano nacional, que haja políticas efetivas, né, que sejam territorializadas, que sejam setorializadas e intersetorializadas, que considerem, né, a diversidade gigante desse país continental, né, então temos esse esforço coletivo também para ser feito, né, um convite aqui, assim. Sim, não dá para a gente ficar ainda preso a... E isso vem lá da história do suicídio, né? Não dá para ficar preso a essa ideia de que o suicídio, o comportamento suicida, é algo só do indivíduo, né? Esse indivíduo está inserido em uma sociedade, e essa sociedade é um dos fatores também que adoecem essa pessoa. Então, a gente não pode mais ficar deixando no colo da pessoa adoecida, ou apenas ali do seu contexto, essa responsabilidade. Mais uma vez, eu repito, né, é um problema de todos nós, e a sociedade como um todo precisa se engajar, né? Isso. E aí, acho importante a gente fazer esse resgate que você já está trazendo, né, sobre a complexidade do fenômeno, sobre esse trabalho que ele é mais amplo, né, então como você percebe, né, na sua prática, nos contatos com os alunos também que tiveram na sua formação a carência desse conteúdo e que agora estão se instrumentalizando contigo, quais os caminhos de cuidado e de formação que a gente precisa trilhar, né, entendendo o suicídio a partir de quais perspectivas? Já vou colocar no plural. Sim, Né? porque tem que ser plural mesmo, né? Clary, aqui no Cariri, eu decidi, quando eu fundei o Instituto de Suicidologia do Cariri, a fazer uma série de ofertas de capacitações, iniciando pelo básico mesmo, porque foi o que me faltou lá na graduação. E consultando as matrizes curriculares, eu vi que não mudou muita coisa. No máximo, tem uma disciplina de emergências e crises, né? Ou a tanatologia optativa, em algumas instituições ela está presente, então eu vi que não mudou muita coisa de quando eu me formei em 2013 para cá. Então, por exemplo, nesse Setembro Amarelo, de junho, julho e agosto, eu ofertei cursos online, e esses eu fiz de forma gratuita, para chamar mais alunos. E o curso era, não estou recordando aqui o nome completo exatamente como era, mas era algo no sentido de como falar de forma segura sobre suicídio em campanhas, sem focar especificamente o Setembro Amarelo. Primeiro eu estava fazendo fora do Setembro Amarelo, já para a gente quebrar essa coisa, né, de só se fala em setembro. É um grande problema do Setembro Amarelo. Mas, enfim, cursos básicos mesmo, mostrar os mitos e a realidade, o que é, desconstruindo mitos, apresentando todo o percurso histórico do suicídio, como é que foi lá na época dos vikings, como foi na época da escravidão, como foi na época do Grécia, Roma, como foi na época do romantismo, e aí até chegar ao século XX, século XXI, época da ciência, né? Então, assim, eu faço um percurso na contramão para eles poderem entender como vem sendo, onde eles estão nesse tempo. Porque ainda hoje, muitas falas, inclusive, infelizmente, de profissionais de saúde mental, ainda está atravessada por questões que vêm lá da história. Né? As expressões que a gente vem desconstruindo hoje cada vez mais e compartilhando, né, esse entendimento de que não se deve mais falar. Por exemplo, cometeu o suicídio, porque cometer remete a crime, suicídio não é um crime, ele é o resultado de um sofrimento intenso que aquela pessoa não conseguiu
lidar e só conseguiam enxergar na morte, né, uma saída para aquela situação. Era uma dor psíquica extrema. Então, a gente vê julgamentos ainda, né? A família enlutada por suicídio sendo estigmatizada, sendo apontado o dedo para ela, mas por que vocês não ajudaram? Por que vocês não fizeram isso, fizeram aquilo? Às vezes aquela família fez o máximo que pôde, porque ela só tinha informação até aqui. Então, geralmente, ainda hoje, eu venho ofertando cursos básicos de desconstrução de muitas ideias equivocadas para construir uma base coerente, e aí depois eu vou ofertando cursos mais avançados. Alunos que eu já tive, psicólogos formados, por exemplo, na capacitação em avaliação e manejo, é unânime, todos eles saem dizendo, Daniela, como foi importante a gente vir, porque a gente não tinha ideia, e com eles eu também faço todo esse percurso de desconstruir e de construir, né, construo toda essa base com eles também, deles entenderem como manejar, de como não manejar, né, porque é zero esse tipo de ensinamento na grade curricular. Então, a gente vai e volta, e a gente volta à grade curricular. Porque não tem como um profissional que seja no consultório, que seja um psicólogo escolar, ou um psicólogo organizacional, qualquer área de atuação, se deparar com essa demanda, não vai conseguir. Vai ser convidado para fazer um evento dentro do Setembro Amarelo, ele não vai ter uma fala segura. Né? Então, por isso que hoje o Instituto de Suicidologia do Cariri vem trabalhando uma base realmente de desconstrução e um começo de construção para ir se ampliando cada vez mais. E o quanto... Sim, pode... Não, perdão, pode falar, Clara. O quanto nós somos atravessados pelos nossos preconceitos e estigmas, e que muitas vezes a gente também não parou para refletir na nossa história, seja pessoal ou coletiva, que é atravessada também, né, na perspectiva do inconsciente coletivo, das heranças, das crenças que a gente traz, né, e aí o profissional, ele vai trazer junto essa carga no seu atendimento, e é isso que você está trazendo, assim, essa fala, esse olhar, esse acolhimento, ele pode também ser carregado de preconceito, e que vai desconsiderar esse sofrimento que você está trazendo, né, essa compreensão do sofrimento daquela pessoa que está na crise, né, ou daquele familiar. Enquanto eu te ouvia, lembrei também do relato de alguns enlutados, quando eles não são acolhidos nos ambientes religiosos, dos mais diversos, né, quando existem falas muito pejorativas, culpabilizadoras, julgadoras, de que a pessoa, né, que faleceu, que morreu, ela era uma pecadora, de que ela era o suicida, até mesmo essa palavra, né, Dani, de categorizar alguém como sendo o suicida, né, e que carrega esse fardo e enquadra a pessoa na perspectiva só da morte, quando na verdade essa pessoa, ela tem uma vida, ela tem uma história, ela teve vínculos, eu sempre digo que ela é o amor de alguém, então o quanto essa sensibilização para quem está ali acolhendo no ambiente religioso, nos grupos de apoio, nas rodas de conversa, também precisa existir para que as pessoas, então, não coloquem essas palavras julgadoras, de cometer o suicídio, do suicida, né, de ser o pecador, de ser alguém que estava transtornado, ou que tinha uma única razão, né, Dani, que é a tecla que a gente tanto insiste em trazer, e as pessoas trazem muito ainda essa pergunta. Eu aqui sou constantemente questionada, né, mas me explica, o que exatamente leva alguém a isso? Porque todo mundo tem problemas, às vezes eu escuto essa fala, assim, né, e aí a gente respira e com calma vai conversando e trazendo, né, pois então, mas é complexo mesmo, a forma como cada pessoa enfrenta os desafios da vida, não só individualmente, mas no coletivo, nesse tecido social que muitas vezes está esgaçado, está fragilizado, e que não é composto só pela família, não é composto só pela escola, pelo trabalho, mas sim por toda uma rede,
E aí eu reforço essa frase que você traz e referencia da Karen Scavacini, né, que o suicídio é um problema de todos nós, por ser exatamente um sintoma de uma época também, ou de épocas, né, e de tecidos sociais fragilizados. Então a gente também tem uma perspectiva social aqui muito importante, né, Dani, de ver quem é aquela pessoa naquele contexto, naquela época, né, com os problemas desse tempo também, né. Quando você falou sobre a questão de que ter esses conhecimentos e que essa tarefa, o problema é de todos, realmente que extrapola, sai dos consultórios de saúde mental, vai para a sociedade, você me recordou de uma coisa lá da história do suicídio. Os povos nômades, eles tinham uma cultura ali, uma coisa velada, em que o idoso, ele era não sei se a palavra seria induzido, mas não era falado, mas ele se construiu uma cultura de que o idoso deveria caminhar a vivenciar o suicídio, porque eles se tornariam um peso para os mais jovens. E a gente olha hoje, Clara, ano 2025, como a gente olha para os nossos idosos? O que o capitalismo faz com os idosos hoje? O etarismo. A gente fica vendo, se a gente estuda, lê a história do suicídio, a gente faz um paralelo com a atualidade e a gente fica vendo que a morte por suicídio ainda está muito amarrada lá na Idade Média, por exemplo, né? O cometer o suicídio, o suicídio é pecado, a questão religiosa que você trouxe agora em tua fala, né? Por que essa pessoa tirou a vida? Porque não tinha Deus no coração. Mas não, esse discurso religioso está hoje atual, né? Está muito atrelado ainda a uma cultura, a uma ideia que historicamente foi construída lá atrás. E eu repito muito isso por onde eu falo, porque para mim é um exemplo assim atual e que precisa ser desconstruído, como um pastor de grande nome, de grande alcance no Brasil e em rede social de grande alcance falar, né, que aquele pastor que morreu por suicídio nunca foi um pastor, nunca teve Deus no coração, e ainda dizer, eu passei por situações piores do que a dele e não tirei a minha vida. Então, ele invalida a história pessoal daquela pessoa, não considera que tipo de acesso à saúde mental essa pessoa teve, qual é a história de vida por essa pessoa, para ela ter chegado a essa experiência de tirar a própria vida, desconsidera a dor da família que está enlutada, né? Então, toda essa atitude antiética, nada coerente, nada segura, vem lá da Idade Média. Esse pastor que apresenta essa fala, ele está na Idade Média. Então, a gente precisa, sim, percorrer na contramão, desconstruindo, se libertando, e eu digo isso me incluindo. Quando eu busquei os conhecimentos em suicidologia dentro da graduação, eu estava atravessada por muito desconhecimento. Eu ainda culpava o meu pai, o meu luto era dificultado pela falta de informação. Então, quando eu busco informação, eu facilito a minha vida e a do outro que está diante de mim. Então, não tem como. O suicídio é, de fato, um problema de todos nós, e ou a gente fala abertamente, buscando fontes seguras, científicas, né? Porque se a gente avançar na linha do tempo da história do suicídio, a gente chega lá no século XX, XXI, a gente já se encontra com a OMS, com todos os protocolos, com todos os estudos, né, com as diretrizes que mundialmente difundidas hoje, muitas traduzidas, muito didáticas, que qualquer pessoa leiga em saúde mental pode ler e vai conseguir compreender muito. Hoje tem muita fonte segura, que a gente precisa distribuir e compartilhar esse conhecimento na sociedade como um todo. Excelente. Então, tu está trazendo a perspectiva da leitura, o quanto ela é importante também, né, tanto de artigos como de livros, de publicações dessas instituições que são reconhecidas mundialmente e nacionalmente também,
E, Dani, eu fiquei também lembrando das publicações dos enlutados, as publicações da ABEPS, da Abrases, do próprio Instituto Vitaleri, que tem os livros das histórias dos sobreviventes. Então, que outros caminhos são possíveis, né, e são saudáveis para que as pessoas tenham acesso à informação segura? Eu posso te responder essa pergunta, Clary, essa questão, com um pouco de minha experiência mesmo como enlutada, né? Quando, em 2013, eu descobri o Vita, né, o Vitaleri, e fui acompanhando, e gradativamente eles iam alimentando o site com mais materiais, com mais informações, e eu acredito, se não me falha a memória, de 2020, 2021, surgiu lá a cartilha Luto por Suicídio, né, pós-venção, Cuidado ao Luto por Suicídio, acho que é esse o título. A cartilha é linda, é um material que orienta a pessoa enlutada e orienta a pessoa que quer ajudar a pessoa enlutada. E eu passei a ter essa cartilha em meu celular, no meu computador aqui do consultório, porque chega uma família enlutada, eu digo, olha, eu faço todo o acolhimento, mas ao final, na hora de eu dar o tchau, eu digo, olha, eu vou enviar para teu WhatsApp a cartilha do Vitaleri, é um material gratuito, você pode compartilhar. Pede que várias pessoas da tua família leiam. Porque só com esse conhecimento, é uma cartilha, um material muito seguro que orienta, ela é educativa. As pessoas dizem, ai, mas e se eu ler e eu ficar mais adoecido, mais triste, acessar mais coisas que eu não quero acessar aqui no meu luto? Pode ler, é seguro. Vai te orientar, eu chamo de bússola, essas cartilhas. Então, eu estou com uma outra aqui, que é a da Abrases, né, organizada pela Terezinha Máximo, que casada, né, com o Joseval, os pais da Marina, que fazem um trabalho lindo. Hoje a Terezinha, junto com uma equipe maravilhosa, fundaram, né, a Abrases, e essa aqui é a cartilha, Palavras que Abraçam o Apoio à Jornada do Luto por Suicídio. E eu tive a honra de contribuir com um depoimento meu junto a outras pessoas enlutadas, lá no finalzinho tem a parte de depoimentos, e que é fundamental toda pessoa enlutada ter acesso a caminhos que outras pessoas enlutadas já trilharam e que pode facilitar a caminhada delas. Única, nunca vai ser igual a de ninguém, mas aqui orienta onde encontrar os grupos de apoio, né, presenciais ou online. Aqui ela fez uma lista geral dos grupos de apoio, e não só em relação à pós-venção. Lá tem conteúdos também sobre prevenção, tem conteúdos para pessoas que querem entender mais, para saber como ajudar uma pessoa que possa estar apresentando comportamento suicida, tem materiais também profissionais, por exemplo, psicólogo recém-formado que não foi instruído, preparado, né, letrado para trabalhar com a temática suicídio, mas foi convidado para participar de uma palestra, de um momento, de uma roda de conversa. Não fez ainda uma educação continuada, né, uma capacitação. Pelo menos o dever ético de entrar em um site da ABEPS, da Abrases, do Vitaleri, do blog No Moblides, que é da Terezinha Máximo e do Joseval, né, que tem muitos materiais gratuitos e de extrema qualidade para ler, e o próprio psicólogo montar a sua apresentação, montar o seu material, porque nessa montagem, nessa construção, estuda e fixa, né, absorve, para não ter que estar comprando material pronto nas vésperas do Setembro Amarelo, né, Claro? Exatamente. Esse é um problema ético gravíssimo que não pode continuar acontecendo. Isso. Acho que a gente pode aproveitar esse espaço também para fazer essa crítica reflexiva e ética sobre o Setembro Amarelo. Então, tu já trouxe alguns apontamentos, que é essa concentração no ano, isso é problemático, né, de que em um único mês a gente vai tratar exaustivamente, sobrecarregando de informações, tanto os profissionais, como os enlutados, como quem tem o comportamento, que pode, inclusive, ser acionado como um gatilho, né, principalmente se as informações também não forem adequadas. Então, você já trouxe esse ponto, né, da sobrecarga deste único mês. Então, essa é a nossa primeira crítica, né, Dani, de que eu concordo com você, de que a gente possa fazer um trabalho
pulverizado ao longo de todo o ano, cuidando da saúde mental, cuidando dos espaços institucionais, da saúde dos cuidadores, né, ao longo da saúde das famílias, enfim, cuidando ao longo do ano, né. E essa outra perspectiva que você trouxe agora também, né, que é a falta de base segura, eu diria, né, de informação segura, que quem vai falar, quem vai palestrar ou fazer algum tipo de intervenção, não pesquisou, não se instrumentalizou, e que aqui você já deu alguns caminhos possíveis, né. Então, sim, acho que tem esses apontamentos críticos. Tem algo mais que você gostaria de trazer, assim, referente a essa campanha que foi abraçada, inclusive nesse ano virou lei, né, para que seja institucionalizada todos os anos do nosso país, né? É um tema que merece, sim, todos os holofotes, tem que se jogar luz sobre, mas eu confesso que eu me preocupei quando essa lei, né, foi assinada, e porque a gente já vinha numa luta, né, boa parte dos profissionais que trabalham com a suicidologia tem uma visão semelhante de que não dá para continuar o Setembro Amarelo como vem sendo, né? Só no Brasil, o Setembro Amarelo dura 30 dias. Os outros países têm o dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional, né, de Prevenção do Suicídio, em que acontecem capacitações, eventos, campanhas de conscientização da população em geral, eventos dentro de equipes de profissionais, diversos tipos de ações. Mas é necessário ter esse cuidado, essa atenção, porque sobrecarrega de fato, como você reforçou, e não dá mesmo. As pessoas enlutadas por suicídio são umas que são muito impactadas também. Entre o período do Setembro Amarelo e pessoas leigas que não têm nenhum tipo de conhecimento, começam a navegar no famoso marketing amarelo, né? Tanto que quando a gente vai orientar, eu vou no privado de alguém, eu digo, olha, com muito respeito, eu peço licença para compartilhar algumas informações. As pessoas se irritam, me bloqueiam, né? Então, assim, às vezes eu faço isso, às vezes eu olho e digo, não, aqui não vai, essa semente não vai brotar. Mas a gente precisa ampliar, eu gostei muito do termo que você usou, pulverizar a campanha. É necessário mesmo ser diluída ao longo do ano, porque isso sim é que é um processo de prevenção. A campanha, no começo, foi muito válida, tem seu mérito, porque chamou a atenção e as pessoas disseram, é um tema que precisa ser falado. Mas a questão é a forma que tomou, a proporção que tomou, né? Então, assim, que ninguém entenda que é uma intenção de acabar com o Setembro Amarelo e que não se deve falar, muito pelo contrário. Deve sim ter uma campanha, mas tem que ser uma campanha ética, responsável, segura, com a vida das pessoas que vão acessar aquele boom, né, de conteúdo. Então, devemos falar muito, devemos falar, mas de forma segura, preparada, com a base científica, porque senão a gente vai estar sendo só mais do mesmo do que aconteceu lá na Grécia, na Antiga, na Idade Média, reforçando o que não deve ser reforçado. É o grande vilão do nosso trabalho enquanto já suicidologistas, né, formadas, trabalhar a prevenção como? Se a gente está o tempo todo nadando contra a maré. Então, o Setembro Amarelo, para mim, se tornou um espaço em que a gente está nadando contra a maré o tempo todo. Excelente, né, e fico pensando em como medir a eficácia, então, dessas ações, e a gente já tem inclusive publicações nesse sentido, né, que vão estar mostrando o quanto acaba se tornando um período delicado, um período de maior vulnerabilidade, de desgaste, e também, né, Dani, numa perspectiva muito patologizante, medicalizante, que considera o suicídio como uma doença, que não é o que a gente considera, né? Isso também é um mito, isso também é um julgamento muito raso, muito superficial e único, né? De um único fator, e a gente não considera dessa forma, e que coloca no indivíduo a busca pela sua melhora, quando na verdade, conforme tudo que a gente vem falando até aqui, a perspectiva é de um cuidado coletivo, de políticas públicas, de um entrelaçamento de diversas instituições e que vão cuidar do desenvolvimento das pessoas, desde
a gestação, né, o berço, até o período pós-morte, né, que a gente possa cuidar desses seres e das perdas e né, das rupturas ao longo da vida. Porque, por exemplo, um luto complicado também é um fator de risco para o suicídio, né? Mas aliado a outras tantas vulnerabilidades socioeconômicas, políticas, religiosas, médicas e psíquicas também, né? Que podem estar incrementando também todo aquele corpo, território que está vulnerabilizado, né? Sim. Então, de novo, é voltar para a perspectiva sistêmica, mais intersetorial, interseccional também, considerando quem é aquela pessoa, com que raça, com que classe, com que orientação sexual, né, de que forma essa pessoa é aceita, inserida, pertencente à sociedade ou não, né, ela é rechaçada, ela é excluída. Então, tem uma perspectiva de um letramento também necessário, um letramento interseccional necessário, para que a gente possa falar sobre isso também ao longo dos meses do ano, né? Sim. Quando você fala sobre o letramento, né, entre todos os setores da sociedade, isso é fundamental. Aqui no Ceará tem o programa Vidas Preservadas, que eu sei que já outros estados já estão adotando esse projeto também. É fantástico. Dentro das políticas públicas, e aqui eu faço abro de novo um parênteses para trazer novamente a questão do letramento dos futuros profissionais de saúde mental. Porque, por exemplo, o projeto Vidas Preservadas é toda uma estruturação de vários tipos de ações entre todas as secretarias de um município. Por exemplo, aqui em Crato, eu fiz contato com a Secretaria de Direitos Humanos, ofertando uma capacitação para equipes escolares. Isso no período antes de Setembro Amarelo, porque todo ano me convidam para as palestras, e se eu aceito, eu me sobrecarrego e eu não quero aderir a essa coisa só do setembro, né? Eu digo que tenho vaga na agenda para outros meses. Enfim, mas eu fui ter essa conversa para conscientizar sobre não dá para as equipes escolares ficarem sem esse conhecimento. E fui sondar se o Crato, né, aqui a minha cidade, tinha essa intenção de trazer de volta, porque há alguns anos já houve Vidas Preservadas, mas infelizmente não foi à frente. Se tinham intenção. E para minha surpresa e felicidade, estavam já nas burocracias, mas ainda não tinha um grupo de trabalho. Então, ao invés de abraçar esse projeto só para esse recorte da educação, eles me convidaram para fazer parte do grupo de trabalho para organizar toda a burocracia e trazer o projeto Vidas Preservadas, né, o programa, para o Crato. Então, as políticas públicas são urgentes para articular todos os setores. Então, quando a gente pensa que já existe a lei nacional, né, de prevenção lá, diz automutilação, mas a gente hoje é autolesão, né, e prevenção e pós-venção, precisa ser efetivadas essas políticas. Precisa sair do papel, porque não adianta ficar só tem a lei e algumas ações pontuais acontecendo. Tem que ter a articulação de todas as secretarias de um município, estou falando aqui agora a nível, né, municipal, tem que ter todas as secretarias, todos os setores sendo capacitados, treinados. Então, assim, eu fiquei muito feliz pela oportunidade. Eu fui com um projeto para a educação e mergulhei num grupo de trabalho que vai capacitar todos os setores do município. Esse projeto é incrível e que eu torço que outros estados se inspirem nele também. Então, fundamental, não se previne suicídio sem políticas públicas, sem financiamento, né, Clara? Sim, e em especial isso, financiamento dos governos, dos poderes, né, que não seja só do âmbito privado. Nossa, que lindo te ouvir, que lindo receber, né, essa injeção também de ânimo, de perspectiva, né, ainda sobre o Setembro Amarelo, só para complementar, fiquei pensando, assim, na pergunta, né, qual a intenção de estar falando, né, quando alguém vai e ocupa um lugar de fala, então, nessa campanha, né, qual a intenção? É para ganhar dinheiro? É para promover um marketing pessoal? É para ter mais pacientes na sua clínica? Ou é de fato, né, para pensar coletivamente
numa perspectiva de vida, de vidas, eu diria, né, de vidas que sejam vividas com qualidade, com pertencimento, com potência, né, de quais vidas nós estamos falando, né, e uma das perguntas também que nos atravessa muito na especialização é por que estamos prevenindo o suicídio, né, Dani, assim, qual é a nossa intenção, qual é a nossa perspectiva, com que olhar, com que percepção, de qual lugar a gente parte, para quais lugares e possibilidades a gente consegue perceber. E aí, te ouvindo falar desse projeto, né, que eu gostaria muito de trazer aqui para o Rio Grande do Sul e para o interior do Rio Grande do Sul, né, falo de Antônio Prado, fico pensando, assim, antes você deu o exemplo do idoso, né, como é cuidar, por exemplo, do idoso que vive na agricultura aqui dentro, né, aqui no interior do Rio Grande do Sul, ou que vive no quilombo, ou que vive no território ribeirinho, com a pesca, como é esse idoso do Rio Grande do Sul e esse idoso do Ceará, o idoso, né, do Mato Grosso, do Acre, enfim, dessas perspectivas, né, dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas negras, né, das comunidades que já historicamente também são marginalizadas no cuidado, que não têm acesso, né, a esse cuidado. Como é cuidar de cada pessoa sem generalizar, sem ter uma prática, né, como você estava trazendo, baseada nas crenças da Idade Média, como é, de fato, né, poder vincular ciência, sociedade e perspectivas, assim, né, que sejam humanizadas no cuidado. Então, a sua fala me trouxe tudo isso, assim, estou reverberando aqui isso e compartilhando também essa reflexão, né? Que a gente trilhe, claro, em um caminho dentro da sua histologia, e aqui eu aproveito para fazer o convite para mais colegas, né, que os futuros colegas que estão por sair de suas graduações, aos colegas que já estão, olhem para o seu percurso, né, de estudo e vejam qual é a base que eu tenho, de fato, para estar no consultório, na escola, onde quer que seja, atuando, qual é a minha base para trabalhar com essa demanda? Se você não tem, existem muitos cursos, muitas capacitações. Se você não quer se especializar como eu e Clariana estamos, tudo bem, mas faça uma capacitação. Não importa se vai ser o seu nicho, né? Mas tem que ter uma base segura para se falar sobre isso. Para isso, tem muitos sites de cursos, né? O próprio Vitaleri oferta vários cursos, capacitações soltas, né? De temáticas específicas dentro da sua histologia. Se associa à ABEPS, não é obrigado a ser psicólogo, psiquiatra, profissional de saúde mental. Pessoa que se preocupa e que tem essa ética diante da vida, pode se associar e fortalecer uma associação que luta diariamente para disseminar conhecimento científico, para desconstruir esse caminho, né, que eu tanto falei aqui, e construir hoje um futuro diferente do que eu vivi lá em 2002, do que tantas outras pessoas em outros tempos, antes ou depois, né, e que muitas vivem ainda hoje por falta de letramento. Nós temos que ter esse dever ético diante da vida, de ter conhecimento, e a BEPS é uma fonte desse conhecimento. São profissionais a nível mundial, né? É uma equipe incrível que o Brasil tem através da BEPS, de conhecimento científico compartilhado com outros países. Então, vale a pena se associar à BEPS, vale a pena estar lá anualmente, não apenas em ano de congresso, que teremos no ano que vem, né? Reforçando o convite também para estarem lá com a gente no congresso, que esse ano essa edição vai ser apenas presencial. Então, quem puder, faz um esforço e participa. E faz essas pontes com a BEPS. É fundamental, a gente só cresce como pessoa. Ai, querida, e essa nossa conversa, sim, está promovendo também muito crescimento aqui em mim. Eu te escuto e cresço por dentro, sinto, assim, esse florescimento, né, dessa nossa troca, dessa nossa ponte. E, infelizmente, vamos finalizando a conversa, porque pela prosa, pela conexão, a gente ainda ficaria aqui muito tempo. Ficaríamos mais aqui misturando nossos sotaques lindos. Exatamente, que linda.
E o que ainda você gostaria, além desse recado lindo que você já vem trazendo, né, talvez de poder colocar na palavra, né, mais alguma luz, alguma orientação, ou até mesmo o seu contato, para que as pessoas possam te buscar também. Clary, mais uma vez agradecer, né, pelo espaço, pela tua energia maravilhosa, não só lá na pós aqui, e vou te conhecer pessoalmente. O crato, a gente chama aqui o crato de o cratinho de açúcar, a gente diz que aqui é docinho, que aqui é maravilhoso, que quem bebe da água do crato volta. Então, se prepara. Aqui você tem hospedagem, viu? No meu coração, na minha casa. Quantas Ai, vezes que você quiser delícia. vir, fique sabendo que se vier uma vez, volta, viu? Então, Clary, agradecer, né, pelo espaço. Quantas vezes quiser fazer essas trocas, amei, muito bom mesmo, aprendi muito também com você, eu aprendo, eu disse a você, eu adoro quando Clariane abre a boca na aula da especialização, eu digo, ei, lá vem coisa boa. Então, Clary, quando eu encontro colegas como você e nossos outros colegas lá da pós, e todos esses grandes profissionais que a gente vem tendo contato, a Abrases, a Bebs, o Vitaleri e tantos outros, esquenta o meu coração, deixa quentinho de ver que o meu luto, o meu sofrimento, minhas irmãs, minha família, né, não foi em vão, de que a minha escolha pela psicologia foi sensata, foi como um caminho de um propósito, de uma missão que eu escolhi. Eu costumo dizer, como a Terezinha, a gente conversou um dia, eu e a Terezinha, e ela diz a mesma coisa, que eu não queria ser psicóloga. Eu não queria estar estudando suicidologia, eu não queria estar aqui tendo esse papo com Clariane. Mas eu sei que você entende perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Não, mas foi a vida que me trouxe essa pergunta e disse: e aí, Daniela, o que é que você vai fazer dessa situação que é fato, aconteceu? E depois de muito tempo tentando, né, sobreviver àquilo tudo, né, sobrevivente enlutado por suicídio, né, como os enlutados se definem, eu descobri que tem caminho sim, e que eu posso fazer algo disso. É uma forma de eu honrar os 61 anos de vida do meu pai. É o ano de honrar os 27 anos de minha vida que eu tive com o meu pai, né? Como você muito bem falou sobre a questão de reduzirem a vida, a existência de uma pessoa que morreu por suicídio ao ato final. Eu me nego, eu falo muito isso nas minhas palestras. Eu honro a vida que eu vivi com o meu pai, eu honro a existência do meu pai, e acho que por isso eu escolhi esse caminho, e por isso, Clara, por mais que eu não quisesse, né, ser psicóloga, mas eu me tornei psicóloga e tem muito sentido ser psicóloga. E esse nosso encontro aqui, esse nosso diálogo, nosso bate-papo tão leve, uma energia tão boa, para mim é a prova de que sim, eu não queria ser psicóloga, mas eu escolhi ser psicóloga para conhecer tantos colegas incríveis como você e tantos outros. Vai ser uma alegria dar um abraço em você lá em Petrópolis em agosto do ano que vem. Ai, linda! Termino aqui esse episódio, então, em lágrimas, muito emocionada, profundamente emocionada pelas tuas palavras, pela tua energia, pela tua história. Tenho certeza que essas tuas palavras também abraçam, não só pela cartilha, mas também por essa troca, por essa gravação que fica disponível. Abraçam o coração de enlutados, o coração de cuidadores de enlutados, né? E que a gente possa seguir se fortalecendo nesse cuidado, né, coletivo. Dani, uma alegria imensa, imensa mesmo. Que bom que somos colegas. O que nos trouxe até aqui são as tragédias da vida, como tu trouxe, né? O que a gente não gostaria de ter vivido, mas o que nos faz ficar aqui é esse crescimento pós-traumático, esse lugar de mergulho na dor e de um cuidado muito profundo, muito humano, muito sensível. Você é luz nesse mundo. Muito obrigada, querida. Pois Sim. foi uma honra participar do Luizcast. Isso, isso mesmo. Muito obrigada. E vou deixar na descrição, então, o arroba do Instituto do Cariri, de Suicidologia do Cariri, né, o arroba da Dani,
para que vocês possam seguir acompanhando esta pessoa linda e que coloca aí tanto conhecimento e orientação nesse mundo. Então, um grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Que esse Luzcast tenha alcançado o seu coração e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço com afeto.